Muito bem, gente. Seguimos por aqui com o nosso estudo, nossa série de estudos sobre Jesus não fundou uma igreja de pedras. Agora no 6º capítulo, falando sobre a busca por pequenos grupos. A busca por pequeno grupo, então, é o nosso 6º capítulo que a gente fala aqui para você que nos assiste através da explosão da Rede TV. Vamos lá então, falando sobre esse 6º capítulo, falando sobre essa busca por pequenos grupos. Os cristãos estão optando cada vez mais por aderir a pequenos grupos para congregar, ao invés de permanecer em grandes denominações. Essas grandes denominações. De acordo com um estudo recente, a escolha de cristãos por pequenos grupos é uma tendência, com 68% desses fiéis dizendo que sente-se mais próximo de Deus quando se reúne em pequenos grupos menores. A tendência de procurar grupos menores é motivada por vários fatores. Primeiro, confiabilidade, confiança. Por estar em grupos menores, os cristãos tendem a sentir mais confiabilidade, o que é especialmente importante para aqueles que estão em busca de uma espiritualidade saudável. Além disso, as pessoas também se sentem mais entrosamento com outros. Um grupo menor, as pessoas têm a oportunidade de se conectarem com outras pessoas, o que cria aí um sentimento de comunidade e também de amizade. Outro motivo para a preferência por pequenos grupos é a facilidade de participar. Os participantes têm mais chance de serem ouvidos, o que ajuda a criar um senso de propósito e comunhão. Além disso, os participantes também terão mais oportunidade de compartilhar suas experiências e crenças, o que pode ajudar a fortalecer a sua fé. Isso aqui eu estou de acordo, porque foi através de esses grupos pequenos, através de uma célula, que a gente voltou então a congregar numa determinada congregação, numa igreja. É onde, conforme a gente estava falando aqui, a gente participa, a gente tem um sentimento de comunidade, de amizade, aquela facilidade de participar. E também a gente tem mais chance de ser ouvido nesses grupos pequenos, no caso na célula, do que muitas vezes ser ouvido numa grande congregação, o que não acontece hoje muito, né? Hoje existe muito aquela aderência de determinadas igrejas por determinadas pessoas, aquele grupinho já formado, né? E aí muitas pessoas não têm oportunidade. Eu já estive conversando com algumas pessoas e as pessoas disseram assim: eu congrego numa igreja que não dão oportunidade para as pessoas mais velhas, somente dão oportunidade para as pessoas mais novas. Então são essas coisas muitas vezes que traz desgosto das pessoas participarem em congregações grandes, onde tem várias pessoas ali, e são sempre as mesmas que têm a oportunidade. E as pessoas que têm um pouco mais de anos de fé, de caminhada, de jornada com Deus, acabam não recebendo essas oportunidades. Até eu conversava com esse irmão, e esse irmão até ele não é da nossa cidade, ele é de outra cidade, só que congrega aqui. Ele estava falando sobre isso, que determinada igreja dá oportunidade para os novos, e para os velhos eles escanteiam, né? Deixam de lado. Isso acaba entristecendo muita gente. E aí, quando tem grupos pequenos, essas reuniões, às vezes nas casas ou nas congregações, tem mais facilidade de ter oportunidade. Essas pessoas têm mais oportunidade. Até conversar com outro irmão, esse irmão também me dizia assim: eu aproveito para pregar na célula, porque na igreja, lá na igreja, na matriz, eu não tenho oportunidade, então aproveito para pregar aqui. Então se prova que tem-se mais oportunidade de se conectar com outras pessoas, criando esse sentimento então de comunidade e de amizade.
E a preferência por esses grupos é a facilidade de participar, né? Os participantes têm mais facilidade, mais chance de serem ouvidos, o que ajuda então a criar esse senso de propósito e comunhão. Além disso, os participantes também terão a oportunidade de compartilhar suas experiências, suas crenças, o que pode ajudar a fortalecer a fé. Eu falo desse irmão que a gente conversava, ele disse: faz 2 anos que eu estou na igreja e não tenho oportunidade, né? E o outro irmão disse: eu estou mais tempo e também. Então essas pessoas acabam se aderindo a grupos pequenos, né? A grupos de reuniões pequenas, onde eles têm a oportunidade de se expressar, falar. E de acordo com um estudo, aproximadamente 68% dos cristãos estão optando por pequenos grupos. Eu também tenho essa ideia. Eu prefiro participar muitas vezes na célula, num grupo pequeno, do que muitas vezes participar lá no templo maior, né? No templo grande lá, porque lá é só aquele grupo sempre de mesmas pessoas que estão participando. As pessoas que recebem oportunidades são quase sempre as mesmas, né? E aqueles que, por exemplo, estão chegando, os que já, como diz assim, a gente já falou de pessoas aqui que já têm anos e anos na igreja, não tem oportunidade, só pelo fato de eles terem um pouco mais de idade, enquanto que os novatos, né, hoje estão aderindo mais pelos novos, né? E muitas vezes acontece aí deixar as pessoas escantear, então, as pessoas um pouco mais de idade. Eu gosto de preferência de ouvir pessoas com mais tempo de jornada espiritual, cristã, né, que a gente tem muito a aprender com os cabeça branca, com os anciões, do que muitas vezes com aqueles novatos. E a gente que muitas vezes também é novo na congregação acaba não tendo oportunidade, né, por certas razões que a gente não sabe. E o estudo também constatou que entre os cristãos que procuram pequenos grupos, 54% disseram que se sentem mais conectados a Deus. Segundo especialistas, a tendência de procurar pequenos grupos para congregar é uma forma dos cristãos se identificarem com um cristianismo mais saudável e sem manipulações. Os cristãos também veem isso como uma oportunidade de reforçar sua fé e também criar um senso de comunidade e propósito. Romanos 12, versículo de número 16, diz assim: vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. Então, vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, arrogantes, mas acomode-se aos humildes, né? Ele diz: mas tenham amizade com gente de condição humilde. Sejam sábios na relação com os de fora, aproveitem a oportunidade. Nessa tradução que eu estou lendo, que está na tela, diz que: mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. Colossenses capítulo 3, Colossenses no capítulo de número 3, o versículo de número 14, Colossenses 3,14, diz assim: acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Essa é a versão nova, a nova versão transformadora. Outra tradução diz: sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Está aí. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos em perfeita harmonia. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: acima de tudo. O que é para nós fazer? Se revestir do quê? Do amor. Que amor é esse? O amor que une. Esse amor que traz união. Acima de tudo, esse amor nós temos que ser revestido. Isso toda hora, todos os dias, toda reunião. Porque nos revestindo desse amor, vai trazer união a todos em perfeita harmonia. Filipenses 2,
2, diz assim o texto: Então, complete minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Outra versão diz: completar minha alegria, vivendo em harmonia, unidos por um mesmo pensamento e propósito. Essa versão que eu estou usando aqui é a nova versão transformadora. Ela diz, então, completem minha alegria. Como é que o apóstolo Paulo pede para a igreja de Filipos para completar a sua alegria? Concordando sinceramente, sem falsidade, sem hipocrisia, sem fingimento uns com os outros. E aí ele continua dizendo assim: amando-se mutuamente, ou seja, amando-se uns aos outros. Eu amo você, você me ama. E diz mais: e trabalhando como? Separados? Não, trabalhando juntos. Mas esse trabalhando junto, como é que é? Cada um tem uma forma de pensar? Cada um tem um propósito? Não, trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e um só propósito. Tá aí. Tem também 1 Coríntios 1, 1 Coríntios no capítulo 1 e o versículo de número 10, que diz assim o texto: Irmãos, suplico-los em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Olha bem, irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. O apóstolo Paulo está aqui falando com os irmãos da igreja de Corinto que viviam em divisão, em discórdia, em inveja, ciúmes. E ele diz: suplico-lhes. Eu, porém, exorto-vos, encorajo-vos. E ele diz: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está suplicando aqui para os irmãos? O que ele está suplicando aqui para a igreja de Corinto? Que vivam em harmonia, que vivam em concordância uns com os outros. Olha bem, é um pedido, o apóstolo Paulo está fazendo para os irmãos da igreja de Corinto, e da mesma forma, aplicando para nossas vidas hoje, existe essa súplica, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vivamos em harmonia, em concordância com os outros, não em discordância. Porque se a gente viver em discordância, o que vai acontecer? Vai haver divisão. E aqui diz assim: vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Como é que a gente vai colocar um fim nas divisões? No meio da igreja, como é que se coloca um fim no meio do corpo de Cristo, na igreja? Vivendo em harmonia, vivendo em concordância. O apóstolo ainda diz assim: antes vocês têm o mesmo parecer. Como é que seria esse mesmo parecer, gente? Olha o que diz o texto: unidos em pensamento e propósito. Tem que estar unido até no pensamento, até no propósito. Qual é que é o propósito? Qual é o pensamento? Harmonia. Vivam em harmonia, vivam em harmonia, vivam em concordância. Essa é a súplica que é feita para a igreja hoje. Suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim a essas divisões. Há uma forma de colocar fim nas divisões é viver em harmonia e em concordância, ter o mesmo parecer, unidos em pensamento, até no pensamento tem que estar unido, e no propósito. Ainda tem um texto que você encontra em Efésios 4:3. Antes, agora estamos ao vivo também na nossa TV. Estamos ao vivo na nossa TV para você que está nos assistindo.
nessa madrugada estamos falando sobre a série, um estudo que a gente está trazendo aqui. Jesus não fundou uma igreja de pedras. Já estamos aí no 6º capítulo da nossa série, falando hoje, falando sobre a busca por pequenos grupos de reuniões, de oração, de ensinamento da palavra. E aí hoje também tem células, tem células onde as pessoas participam. E eu estava vendo 1 Coríntios ali, capítulo 1, versículo de número 10, tem uma outra tradução que diz assim: eu, porém, exorto-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, a que todos vos ponhais de acordo. Veja bem, e não haja divisões entre vós. Então, quando há desacordo, há divisão. Por isso que o apóstolo Paulo está pedindo para que haja harmonia, haja acordo, concordância, para que acabem por fim as divisões. É só assim. E como é que é essa harmonia? Como é que é essa concordância? Ter o mesmo parecer, ter o mesmo pensamento, unidos em pensamento e unidos em propósito. Por isso que aqui eu coloco até uma questão: tem igreja que não tem padrão. Eu vejo exemplo de grupos pequenos, de células em igreja. Cada lugar que você vai, não existe esse mesmo parecer. Não existe essa união em pensamento muitas vezes. E não existe muitas vezes essa união em propósito. Não existe harmonia, não existe concordância. Porque você vai num grupo, existe uma forma. E às vezes essa forma que é trazida de outras denominações, então, de outras igrejas, que a pessoa vem e não existe uma harmonia então com o corpo o qual ela está congregando. Então essa falta de padrão muitas vezes faz com que haja divisões muitas vezes. Essa falta de um mesmo parecer, essa falta de um mesmo pensamento, de propósito, muitas vezes traz essas divisões para o corpo de Cristo, Porque isso que é preciso ter um cuidado muito grande, que seria que quando vem pessoas de outras denominações para congregar em determinada igreja, que ela passe por um discipulado, pelo um conhecimento da visão a qual igreja ela está congregando, para que haja harmonia, para que haja um mesmo parecer, para que haja união no pensamento e propósito, para que não aconteçam as divisões. Então, aí fica essa súplica do apóstolo Paulo. Efésios 4, versículo de número 3. Efésios 4, versículo 3. Vamos lá, Efésios 4 aqui, versículo 3. Está aí já o texto? Vamos lá. Efésios 4, versículo 3. Diz assim: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Outra tradução diz assim: esforçai-vos por perseverar a unidade do Espírito mediante o vínculo da paz. Então, façam todo o possível. Para quê? Para se manter unidos. Unidos no quê? Letra maiúscula no Espírito Santo. Ligados pelo vínculo da paz. Que haja paz. Tem uma outra versão, deixa eu trazer para vocês aqui, vamos ver, a Nova Bíblia Viva, que diz aí o texto, olha lá: procurem de todas as formas conservar por meio da paz que une vocês a unidade que o Espírito dá. Olha, eu vou repetir esse texto, Efésios 4:3. Procurem de todas as formas conservar por meio da paz que une vocês a unidade que o Espírito dá. Ou seja, o Espírito Santo nos dá unidade. E aqui o apóstolo está dizendo para que a gente procure de todas as formas. Esforçai-vos por preservar a unidade do Espírito. Procurem de todas as formas conservar isso. Essa unidade que o Espírito Santo dá. Por meio da paz que une vocês. Então devemos buscar de todas as formas conservar, perseverar para que isso aconteça. Por meio da paz que une vocês, a unidade que o Espírito Santo dá. Outra versão,
a nova linguagem de hoje, diz assim: façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Quer dizer, façam tudo para conservar aqui, por meio da paz que une vocês. A paz é que nos une, porque sem paz não há união. Onde há guerra não há união. Então o Espírito Santo, ele nos dá união. E diz o texto: façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês. A paz é que nos une, a união que o Espírito Santo dá. Vamos fazer de tudo para que isso aconteça no corpo de Cristo Jesus. Bom, esse foi mais um capítulo que a gente trouxe aqui da nossa série. Jesus não fundou uma igreja de pedras. E aqui nós entramos já no capítulo 6, a busca por pequenos grupos, onde as pessoas estão buscando isso, em vez de buscar muitas vezes. A gente vê isso, né? As pessoas participam, têm mais facilidade de participar na célula, que muitas vezes participar na igreja, porque lá na célula elas são ouvidas, lá na célula elas têm a oportunidade de abrir o seu coração, tá bom? Este foi mais um capítulo. Para você que está nos assistindo na TV, a gente segue por aqui ao vivo, e para você que nos assiste no nosso canal no YouTube, a gente está fazendo cortes, e esses cortes, então, você pode ver aí os capítulos, são 10 capítulos falando sobre essa série. Jesus não fundou uma igreja de pedras. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita na minha vida e na sua vida, no corpo, no coletivo, que é Cristo Jesus. Já voltamos com a 7ª série, o 7º capítulo, em nome de Jesus.